Você é fleumático ou fleumática e gostaria de entender um pouco melhor sobre o seu temperamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa realmente saber para poder lidar com esse temperamento, e eu gostaria de mostrar já o que nós vamos aprender, o que você vai encontrar nesse conteúdo. O que todo fleumático ou toda fleumática precisa saber, qual é o seu superpoder e qual é o seu pior erro. Posso te garantir que nesse conteúdo você vai ter toda uma abordagem de conteúdo pago, mas eu vou entregar ele de forma gratuita aqui para você, tá bom? Então, bora lá. O que você precisa aprender, o que você precisa saber sobre o seu temperamento, né? Os fleumáticos, eles são pacientes, são observadores e preferem não manifestar a sua opinião em público. Não gostam de ser pressionados ou pressionadas, têm dificuldade em tomar decisões rápidas, mas quando tomam é com segurança. Pode parecer indiferente, mas sente profundamente. O fato, meus amores, é que os fleumáticos têm uma lentidão para tomar suas decisões, mas isso não significa que eles não estejam pensando sobre o assunto e nem estão sentindo aquilo que estão vivenciando. Às vezes parece sim que eles estão lá viajando na maionese com aquela carinha de tipo tanto faz como tanto fez diante da situação em que estão vivendo, mas é que eles precisam de um certo distanciamento, de uma certa pausa para entender o que está acontecendo, para então ver se eles vão realmente se posicionar ou não. Mas isso não significa que eles não estão sentindo ou não estão pensando sobre o assunto, mas de fato eles não gostam mesmo de ser pressionados. Quando pressionados, aí que a tendência mesmo é de uma paralisia, porque como eles precisam de um tempo e você quer que eles dão uma resposta rápida, então eles vão dar um pane, assim, sabe? Não sabem o que fazer, tá? Não gostam de mudanças bruscas e preferem a estabilidade, é altamente confiável e sempre cumpre suas responsabilidades, prefere escutar mais do que falar, mas sua opinião é valiosa, é a rainha da transmutação, né? Com conhecimento, eles são capazes de habitar tanto as profundezas do conhecimento, daquilo que se vai falar, como as alturas. Então, ele tem grande facilidade de, ao mesmo tempo, estar aqui, tá em cima, tá? Transmuta muito rápido, mas com conhecimento, porque se for sem conhecimento, a tendência é de que realmente eles ficam paralisados. Tem medo de falar, de se posicionar, aquele fleumático que não conhece os seus valores, que não sabe das suas virtudes, que não sabe o que esperar da vida, que sempre está buscando não causar conflito, e para isso o que ele faz? Ele usa o muro, ele usa ali, vou ficar em cima do muro, porque assim eu não preciso me posicionar e eu não vou causar desconforto nem do lado A, nem do lado B, né? Então ele prefere se ficar quietinho, ficar em cima do muro. E isso traz algumas consequências pro fleumático, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas já vou adiantar aqui alguma coisa, é que ninguém sabe o que passa na cabeça de um fleumático quando ele assume esse papel de ficar em cima do muro. E isso é horrível, porque você não sabe se você não demonstra fleumático, se você tá do lado A ou do lado B. Então, assim, o que acaba acontecendo é que por falta de posicionamento, você não se agrega a ninguém, não pertence a nenhuma turma. Então as pessoas nem do lado B, nem do lado A vão te defender, vamos dizer assim, não te sente pertencente àquele ambiente, aquele meio. Então a impressão que você dá para essas duas turmas quando você tá em cima do muro é que você não pertence nem ao A nem ao B. Então o B faz a leitura que você pertence ao A e o A faz que você pertence ao B. Então, mas eu entendo, né? A gente entende quando a gente estuda os temperamentos um pouco mais a fundo, por que ele faz esse movimento? Primeiro é a falta de conhecimento, né? Porque a gente precisa o tempo todo assumir um posicionamento. E assumir um posicionamento não significa que eu não posso mudar esse posicionamento mais pra frente, ou que eu posso ver que tem uma outra solução melhor, ou até mesmo que eu esteja errada, não tem problema. O importante é que eu assumi, olha, pra mim, nesse momento, o que faz mais sentido é o A. Pra mim, agora, o que faz mais sentido é o B. Isso não significa que você precisa ficar com aquela defesa, né, pro resto da sua vida. Você pode mudar, mas o importante mesmo é que você deixe claro para as pessoas que estão ao seu redor qual é o seu posicionamento, porque senão as pessoas se sentem incomodadas por não saber o que passa na sua mente, entendeu?
Quando tem um objetivo claro e definido, ele se torna uma pessoa focada e perseverante, ele vai caminhar, ele vai alcançar o objetivo dele. São bem-humorados, agradável, não deixa ninguém acessar seus sentimentos, é uma pessoa fechada, convence facilmente as pessoas do que quer, mas é resistente em deixar alguém acessar seu coração. Justamente por conta disso, porque como ele quer agradar todo mundo, ele não quer discórdia, ele não quer confusão no ambiente, em casa, no trabalho, na sua família, o que ele faz? Ele não expressa os seus sentimentos. Porque se ele disser, não gostei do que você falou, ou não vou por esse caminho, ele vai desagradar por mostrar aquilo que ele está sentindo. Então, por muitas vezes, os fleumáticos, eles preferem se calar, eles preferem não abrir o seu coração e não dizer o que estão sentindo, justamente para evitar confrontos, evitar desafios, né? Porque ele, no fundo, ele só quer a calma, ele busca a estabilidade. Então, ele acha que se ele abrir o coração dele, se ele disser que aquilo não está fazendo sentido, que aquilo está incomodando, ele vai causar um atrito ali dentro de casa ou dentro do serviço, tá? Não sente necessidade de conversar, mesmo em um ambiente com muitas pessoas. Não gosta de imprevisto, gosta de rotina, planejamento, gosta de fazer as coisas saírem exatamente como ele planejou, observa com facilidade o ambiente, vê a dor das pessoas, mas isso não abala o seu comportamento, tá? É a vida que segue. Então, eles são excelentes ouvintes, os fleumáticos, porque prestam atenção no que você está falando, né? Aquele templo bloqueado é um templo bloqueado mesmo. Então, eles conseguem, inclusive, analisar muito bem o ambiente, fazer uma leitura do ambiente que está acontecendo, não se envolvem naquilo ou se participam daquela dor daquela pessoa, né? Ao ouvir a pessoa falar, ela não entra naquela sintonia, ela não entra naquele desconforto. Para ela vai sentir, vai até sentir, talvez junto com a pessoa ali, aquele desconforto na hora da conversa, mas aquilo não adere, aquilo não fica, não marca. Então, logo passe para ela, né, vida que segue. E aqui é bom ressaltar que todo fleumático bem lapidado, como eu gosto de dizer, com conhecimento, com repertório de conhecimento, ele tem uma tendência de se tornar uma pessoa extremamente produtiva, porque ele entendeu que ele precisa de um foco, de um direcionamento. Quando ele toma esse foco, esse direcionamento, ele se torna uma pessoa altamente eficaz e produtiva, tá? Muito se fala que os fleumáticos não produzem sim, tá? Quando bem lapidados. O superpoder da fleumática ou do fleumático é a calma, né? Sua calma natural que permite lidar com situações difíceis sem se deixar levar pelo estresse ou impulsividade. Tem grande facilidade de observar, refletir e agir com equilíbrio. Por isso, ela é uma ótima conselheira e uma pessoa altamente confiável. E sua natureza tranquila e diplomática ajuda a criar harmonia nos relacionamentos e no ambiente em que está. Gente, se tem uma pessoa que a gente tem que hackear ou tem que modular, né, o comportamento da calma, são das fleumáticas. Inclusive, muitas vezes a gente passa por situações ou por cenas na nossa vida que nosso primeiro momento é do embate, do lutar, né? Nosso instinto animal vai para a luta. Quando, na verdade, talvez se você tivesse tomado um respiro ou tomado um gole de água e usado a calma da fleumática, talvez você iria ver que aquele momento, aquela raiva, aquela angústia, aquela energia não precisaria ter explodido, né? E aqui eu falo, talvez, principalmente para as coléricas e para as sanguíneas, né? Que tem essa necessidade de devolver o mundo muito rápido que recebem. Então, vamos lá recapitular o que a gente já viu nessa aula, né? A gente viu como é que são os fleumáticos, um fleumático ou uma fleumática, e a gente já viu um superpoder. E agora a gente vai ver o pior erro que o fleumático ou que a fleumática pode cometer. E se você chegou agora e falou assim, meu Deus, Ana, agora eu fiquei com dúvida se realmente eu sou fleumática. Tem um curso que eu fiz para identificar seu temperamento sem o uso de característica. A gente usa uma outra metodologia, a gente usa eixo de comportamento, e aí eu explico o que é esse eixo de comportamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, talvez chegou o momento de você, de fato, descobrir qual é o seu temperamento e não ter mais dúvidas
se realmente você é fleumática ou não, tá bom? O pior erro, então, que as fleumáticas podem cometer é achar que tudo pode esperar, que tudo pode levar um tempo, que tudo não é urgente, sabe? Que o outro já sabe o que fazer e que nada é urgente, nada tem pressa. Enquanto você adia, a vida acontece sem você. Sua calma pode ser sua maior força, seu superpoder, como eu disse, mas também a corrente que te prende no mesmo lugar. Ou seja, a calma também pode ser a sua âncora na vida. Então a gente tem que aprender a ganhar conhecimento para que a gente possa usar esse movimento da calma como um movimento de agir e não como um movimento de âncora que me paralisa na vida, porque daí eu deixo de me posicionar, eu deixo de falar, eu deixo de agir. E aí, na verdade, o que acontece? A minha calma, que deve ser o meu movimento, o meu combustível de vida, acaba se tornando a minha âncora.